Olá a todos, encerrando a nossa série sobre conversões. Há um certo tempo que eu não publico vídeos, mas preparando um vídeo que vamos dizer, dignificasse a grandeza do tema e a discussão, que é muito ampla, que é muito vasta e muito importante. Eu gostaria de tratar esse tema na questão central do indivíduo. Eu vou finalizar com um texto do Rabino Cardoso, um texto grande que eu vou fazer a leitura aqui para vocês, salientando as partes principais, mas antes gostaria de chamar a atenção, e ao estilo do grande, saudoso rabino de abençoada memória, Jonathan Sacks, falecido há pouco tempo, um grande rabino, um grande erudito, como temos falta hoje em dia, que tinha conhecimento e propriedade para falar. Esse grande rabino dizia muitas coisas de judaísmo com um pensamento estruturado, uma linguagem clara. E é assim que nós pretendemos, em conexão com esse justo, com esse tzadik também, trazer temas pertinentes a vocês. Então, como eu disse, ao estilo Jonathan Sacks, eu vou destacar uma frase popularmente conhecida, mas escrita por um grande pensador ocidental, um pensador cristão, chamado William Shakespeare, em inglês. E William Shakespeare tem uma frase que acho que todos vocês conhecem: ser ou não ser, eis a questão. To be or not to be, that's the question. Essa frase vai nos permitir ligar a questão da conversão com a questão do livre-arbítrio. Porque quando nós vamos pensar em conversão ao judaísmo, nós temos que pensar em sermos judeus. Ora, uma pessoa pode herdar a descendência judaica, ela pode crescer e ser educada no ambiente judaico, no entanto, ser reconhecido institucionalmente, halaquicamente e tudo mais, no entanto, ter ações completamente divergentes ao judaísmo. E a pessoa que sente e que procura uma conversão, ela deve buscar não reconhecimento, mas sim ser de fato um judeu. Que é aqui que nós vemos a questão aí do livre-arbítrio, no que você vai ser. Muitas vezes nós perguntamos aos nossos filhos erroneamente: o que você quer ser quando você crescer? A verdadeira pergunta não deveria ser o que você quer ser, mas o que você vai ser. O que você será, não o que você quer ser quando você crescer, que remeteria a uma profissão, a um ofício, a um status. Não. O que você vai ser? Em cada ação nossa, se nós assim perguntamos o que nós somos naquele momento, nossa resposta ela é judaica ou não é judaica? Tivemos há pouco tempo na Parashá a obrigatoriedade do Cohen, por exemplo, de não se contaminar com o morto. Portanto, a tradição judaica diz sobre o Met Mitzvah, a qual até mesmo o Cohen Gadol tem a obrigação de enterrar alguém que está numa estrada, que está morto, um judeu que se encontra numa estrada, que está morto, ou que suspeita-se que ele está morto. Até mesmo o Cohen tem o dever de pegar aquele morto e enterrar e dar dignidade àquele morto. É uma mitzvah
que serve a todos, até ao Kohen Gadol, que dirá ao judeu, ao Levi, né? Ao Yehudi, ao Israel, ao Levi e o Kohen, que não o Kohen Gadol. E todos estão obrigados a isso. No entanto, quando você vê um Met Mitzvah, quando você vê alguém, você olha, puxa, aquela pessoa está morta. Ali ninguém sabe que ela morreu, eu estou vendo ela aqui, está no meio da estrada, no meio do mato. Você passa reto. Então, nesse momento, a sua ação não é condizente ao judaísmo. Ah, mas eu posso fazer tchuvá. Sim, você pode fazer tchuvá. Mas, naquele momento, você não agiu como um judeu. Naquele momento, você não foi um judeu. Certo? Aquela ação, aquela resposta que você deveria dar naquele momento, em conexão com a Kadosh Baruch Hu, não foi condizente com a ação de um Shomer Torah, de um judeu que guarda a tradição judaica, que guarda os valores do judaísmo. Não, pense nisso. Por outro lado, se alguém que não é um Cohen, não é um judeu, não é um Levi, mas ele, porventura, guarda os valores do judaísmo, ele é um ger, e ele, naquele momento, ele acode aquela pessoa, aquele mitzvah, aquela pessoa, ele é um judeu. E os mandamentos estão cravados no coração daquela pessoa. De forma que ele age e reage, respira e transpira, expira e inspira a Torá. E essa é a luta do convertido. E essa também deve ser a luta do judeu. Certo? Implantar a Torá nos nossos corações. Então, o que seremos, né? E não o que as pessoas dirão que nós somos, mas sim o que nós seremos. Afinal de contas, a mitzvah, do Met Mitzvah, como eu aqui citei, ela é uma mitzvah que muitas vezes ela não é reconhecida por ninguém, a não ser por Hashem. E é nesses momentos que você percebe o judaísmo em você ou não. Se é que você está procurando um judaísmo legítimo, ou se você só quer plateia, ou se você só quer que te aplaudam. Então eu vou pegar aqui um texto do Rabino Cardoso, em resposta à decisão da Suprema Corte israelense sobre conversões não ortodoxas. O que torna alguém um judeu? Nascer de mãe judia? Convertendo-se ao judaísmo? Na verdade, é viver pela ordem espiritual do judaísmo que faz de alguém um judeu. Vivendo através dos judeus do passado e com os judeus do presente, do futuro. Somos judeus quando escolhemos ser, quando descobrimos o judaísmo por nós mesmos, por meio de nossa busca pelo sagrado, quando nos engajamos na luta espiritual sem fim para encontrar Deus. Percebemos que o mundo precisa de uma consciência moral e carregamos esse fardo elevado para salvar o mundo e fornecê-lo com uma missão. Tornamos-nos um pouco mais judeus quando percebemos que não pode haver natureza sem espírito e não há neutralidade em questões de consciência moral. Mas tudo isso não é suficiente. Temos um longo caminho a percorrer antes de nos tornarmos judeus de pleno direito. Devemos reconhecer o nobre no lugar comum, dotar o mundo de beleza majestosa, reconhecer que a humanidade não tem sido a mesma desde que Deus nos oprimiu no Sinai, e aceitar que a humanidade sem o Sinai não é viável. Para criar em nós vibrações judaicas, precisamos ver o mundo subespécie alternanitatis, da perspectiva da eternidade. Palavra latina. Devemos ser capazes de sair da caixa de nossas pequenas vidas e manter a visão cósmica, ao mesmo tempo que não perdemos o terreno sob nossos pés. Alcançamos isso não escapando de nossos esforços triviais do dia a dia, pela negação ou declarando-os sem importância, mas sim lidando com eles e usando-os como grandes oportunidades de crescimento. Nota aqui,
Dessa forma, eles se tornam santificados. À medida que alguém descobre isso meticulosamente, lentamente se torna um judeu. Alguns de nós temos que lutar para conseguir isso. Outros parecem ter nascido com isso. Eles possuem uma misteriosa alma judia que ninguém consegue identificar, mas todos reconhecem. Nota aqui, e nota minha aqui, né, que esse reconhecimento é natural e não institucional apenas. Tem a ver com o destino, voltando ao texto, tem a ver com destinos, certos sentimentos que ninguém consegue verbalizar. O que está em jogo é a internalização da aliança entre Deus, Abraham e mais tarde Sinai. Está no sangue de alguém, mesmo quando não é religioso. Ele murmura das ondas além da costa de nossas almas e alcança nosso próprio ser, expandindo nosso judaísmo onde quer que vamos. A maioria dos judeus tem, mas o mesmo acontece com alguns não-judeus. Eles sabem que tem, é totalmente autêntico. Eles são tocados por ele como cada parte do corpo é tocada pela água ao nadar. Suas moléculas penetrando cada fibra do ser. Nada pode negar isso. Estes são judeus autênticos, mas nem todos pertencem ao povo de Israel. Alguns são gentios, com pais gentios. Outros são filhos de casamentos mistos. Se desejassem se juntar ao povo judeu, teriam que se converter de acordo com a Alahá, embora tenham sido alma judia desde o nascimento. Mas por que eles não são judeus de pleno direito sem a necessidade de se converter? Todos os ingredientes estão presentes. Por que a necessidade do componente biológico de uma mãe judia ou ato físico de imersão em um mikvé? A razão deve ser que a Alahá não trata apenas da autenticidade religiosa e da constituição da alma. É também sobre a realidade da vida. Ele faz uma pergunta muito importante, como reconhecer quem é judeu e quem não é. Podemos ler a alma de alguém? Como alguém pode saber com certeza se é realmente judeu? Pode-se ler a própria alma e percebê-la? Como sabemos que nossa autenticidade judaica é genuína? O mundo é uma mistura complexa do ideal e do prático, onde genuinidade pode facilmente e sem saber se confundir com pretensão. Viver a própria vida significa viver de uma maneira onde a constituição física e o espírito interior do homem interagem, mas também se chocam. O pandemônio é total quando apenas o ideal reina, enquanto o realista, o exequível são ignorados. Tensão, até mesmo contradição entre o ideal e o exequível é o grande desafio da Alahá. Portanto, ela precisa fazer concessões. Quanto à autenticidade, quanto ao realismo, pé no chão. Quanto deve funcionar de acordo com o sonho e o espírito, e quanto em deferência às necessidades de nosso mundo físico. Por mais que a Alahá queira conceder domínio total ao ideal, ela deve se comprometer, submetendo-se às regras indispensáveis que permitem que o mundo funcione. Assim como deve chegar a um acordo com autenticidade versus conformidade, também deve lidar com o judaísmo autêntico e a necessidade de estabelecer parâmetros externos e até biológicos para definir a identidade judaica. E aqui também haverá vítimas e consequências desagradáveis. Alguns desses judeus de alma pagarão o preço e serão identificados como não-judeus. Apesar do fato de que a Alahá ideal gostaria de incluí-los, por mais lamentável que seja, a Alahá às vezes deve comprometer a qualidade de alma judaica de um indivíduo que, por causa dessas regras, não pode ser reconhecido como judeu. Se não aplicássemos esses imperativos, o caos reinaria. Mas há mais do que isso. Precisa haver uma nação de Israel, uma entidade física capaz de levar a mensagem do judaísmo ao mundo. Todos os membros desta nação devem ter uma experiência histórica comum que afetou sua constituição espiritual e emocional. Precisa haver experiências básicas como Emil Fackenheim as chama, como o êxodo do Egito, a travessia do mar de juncos e a revelação no Sinai. O impacto desses eventos transformou este povo em uma nação muito incomum, pronta para enfrentar o mundo e transformá-lo. Para os judeus enviarem sua mensagem ao mundo, eles precisam ter uma experiência histórica, como uma família, mais tarde como uma nação, na qual as pessoas
herdam um compromisso com um modo de vida específico, mesmo quando alguns de seus membros se opõem a ele. O fato de que o judaísmo permite que estranhos se juntem, embora eles não tenham feito parte dessa experiência, não é apenas uma coisa maravilhosa, mas também se baseia no fato de que nem todas as almas precisam dessas experiências básicas para se tornarem judias. Eles têm outras qualidades que são tão poderosas e transformadoras e que permitam que eles se convertam, desde que sejam absorvidos em um grupo central forte, cuja própria identidade está embutida nessas experiências básicas. Em termos de um ideal religioso puro e descompromissado, isso significa que alguns judeus não deveriam ser judeus e alguns não judeus deveriam ser judeus. Afinal, a autenticidade não pode ser herdada, só pode ser alimentada. Idealmente, apenas aqueles que conscientemente assumem a missão judaica e vivem de acordo devem ser considerados judeus. Se não fosse pela necessidade, vou reler aqui, pessoal, parar um pouquinho para reler isso daqui. Idealmente, apenas aqueles que conscientemente assumem a missão judaica e vivem de acordo devem ser considerados judeus. Se não fosse pela necessidade de um povo judeu, teria sido melhor ter uma comunidade de fé judaica, onde as pessoas pudessem ir e vir dependendo de sua vontade de se comprometer com o modo religioso judaico e sua missão, semelhante a como outras religiões se comportam. Portanto, as demandas da Halahá criam vítimas quando algumas almas judias são deixadas de fora, como é o caso de filhos de casamentos mistos que têm mães não judias, ou filhos de avós judeus, mas de pais não judeus. Da mesma forma, pode haver gentios que têm almas judias, mas não antepassados judeus. Todos esses são vítimas. Esse é o preço a pagar pela tensão entre o ideal e a necessidade de conformidade. Para o paradoxo entre o Espírito e a Torá, o fato de a Halahá permitir que qualquer não-judeu se torne judeu por meio da conversão adequada é a expressão mais poderosa de sua humanidade. Na verdade, é um milagre. Provavelmente, há bilhões de pessoas que são judeus de alma, de pleno direito, mas não sabem disso, e muito provavelmente nunca saberão. Talvez sejam esses judeus que Deus tinha em mente quando abençoou Abraham e lhe disse que ele seria o pai de todas as nações e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e os grãos de areia na praia. O ensaio foi publicado pela primeira vez em Jewish Law and Rebellion, publicações de Urim, em 2018.